Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito boa tarde a você que nos acompanha. Está começando mais um boletim de mercado e olhando para Chicago, você não deve estar nada satisfeito não, afinal de contas foi uma terça-feira aí de queda significativa nas cotações lá na Bolsa de Chicago, uma conjunção de fatores reunidos aí, levando esse mercado para baixo e fazendo com que os fundos participem aí do mercado, deixando as suas posições e criando um novo cenário negativo aí para as cotações. Quem ajuda a gente a entender melhor todos esses fatores e como cada um deles está impactando diretamente aí na formação de preços lá na Bolsa de Chicago é o meu amigo Mário Mariano, lá da Novo Rumo Commodities, diretor comercial da AgroSoia. Seja bem-vindo, viu, Mário Mariano? Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar nesse entendimento do mercado, um mercado que hoje apanhou bonito, hein, Mário? Vamos levar esse fio condutor de notícias até os nossos amigos que nos assistem, nos ouvem. E é muito bom estar com você também, Alexandre. Muito obrigado. E devo te dizer que realmente esse 1,5% a 2% de queda que assistimos hoje na Bolsa de Chicago, ele é ruim para todo o país produtor de commodities. O relatório semanal do Departamento de Agricultura americano indicou ontem, para minha surpresa, inclusive, de 3% a 5% na melhora das lavouras boas e excelentes. Isso acabou trazendo um impacto negativo que, embora a dinâmica desse impacto no pregão noturno tenha tido uma limitação de 10 a 12 centavos, mas ganhou corpo ao longo do dia, diante das notícias de desvalorizações de moedas como a Argentina, a moeda russa, até a moeda brasileira, voltou para patamar de R$5. Então, eu estou falando de países que são produtores de grãos e que participam intensamente na exportação. Com a desvalorização das suas moedas, se tornam mais competentes e mais presentes na exportação, aumentando a competição com os estoques americanos. Isso, então, fez com que os fundos tivessem o protagonismo das vendas, que diante da queda de preços rompendo médias móveis, no caso da soja no mês de novembro, aumentou o volume de vendas, não só pelas commodities agrícolas, principalmente do complexo soja, pelo que já disse, mas também os mercados softs, principalmente o trigo, aumentou bastante a sua presença negativa no pregão de Chicago ou em outras bolsas americanas, por conta da desvalorização da moeda russa. Então isso acabou criando uma onda também de baixa e empurrou outros mercados para baixo, como o de energias. Bolsas de valores na Europa já iniciou o dia indicando forte queda das suas ações e, portanto, acabamos vivendo uma manhã na Europa e aqui no Brasil de fatores negativos, empurrando os mercados da Bolsa de Chicago para baixo, Alexandre. Tá, vamos tentar entender por partes o que cada fator aí ajudou, ou de que forma esses fatores podem continuar contribuindo aí para essa pressão, Mário. Melhora das lavouras lá nos Estados Unidos. Você mesmo se disse surpreso com essa renovação das lavouras trazida pelo relatório de ontem à tarde. O que isso na prática significa? Vamos ter uma revisão da produtividade, talvez da produção lá nos Estados Unidos de novo, Mário? Afirmativo. A minha surpresa pela pesquisa que fiz com meus parceiros de negócios era em torno de 2 a 3% de melhora e acabou surpreendendo, chegando até 5%. Então as lavouras boas e excelentes nos Estados Unidos, elas trouxeram aí 15 estados em melhores condições de umidade. Os que se destacaram, Missouri, Michigan, Kentucky, Tennessee, Illinois, né? E apenas dois estados tiveram uma redução de umidade e um estado de produção americano ficou inalterado. Então, o impacto desse relatório ontem fora bastante significativo, pois no último relatório USDA, nós vimos números que o Departamento de Agricultura entende que deveríamos ter aí ao redor de 114 milhões e 400 mil toneladas, aproximadamente, de produção, e estamos vendo agora uma condição possivelmente de melhora. Essa melhora pode atingir números maiores do que 115, portanto aumenta a produção americana.
Alexander, você me ouve? Estamos te ouvindo. Ok. Portanto, diante desse cenário de umidade, é possível que aumente de 0,5 a 1 bushel por acre, portanto, aumentando a sua produção. Isso acaba trazendo, sim, assim como eu sofri o impacto desse aumento de umidade no mês de agosto, que não é tradicional, também tiveram notícias sobre o clima para os próximos dias. Para a próxima semana permanecerá um tempo quente e seco, mas a umidade que se encontra hoje no solo, Alexander, é o suficiente para enfrentar esse período de uma semana quente e seco. Para o meio oeste, a previsão de 11 a 15 dias mostra que haverá um maior volume de chuvas nesta região, podendo chegar no final do mês com chuvas fortes, inclusive pancadas de chuvas. Então, de um modo geral, o clima por si só já trouxe esse impacto negativo para a Bolsa, pois espera-se agora um aumento de produção com o aumento da umidade recente. Desta maneira, a soja acabou fazendo uma queda. Eu quero fazer um apontamento aqui, inclusive, claro, porque ontem, quando nós conversamos com os seus parceiros do Sérgio, esqueci o nome dele, voltou agora com o Sérgio, eu comentei que haveria já o início da colheita da soja para os próximos 30, 45 dias. Eu tive já notícia hoje, Alexander, que Lusiânia já tem 4% de colheita para soja. É claro que não deve ser um grande volume, que não vai impactar muito. Porém, já começamos o processo de indicações de colheita nos Estados Unidos, em especial Lusiânia com 4% de colheita, segundo a indicação que eu recebi hoje. Que é um outro fator negativo, né, Mário? Safra chegando, volume entrando, por menor que seja, é um momento onde se espera uma certa pressão nas cotações também, né? Afirmativo. Então, indicando que o movimento climático, ele supostamente deu esse grande impacto sobre os fundos se desfazendo das suas posições compradas e empurrando o mercado para baixo, que tecnicamente encontrou apoio nas vendas de computadores, porque rompeu a média de 50 dias e os fundos se desfazem das suas posições compradas ou vendidas quando as médias móveis indicam reversão a partir de 50 dias. Um dado positivo que iniciou o dia acabou não tendo surpresas. Então, o esmagamento nos Estados Unidos, ele pulou para o seu recorde no mês de julho. Foram esmagados 4.716.000 toneladas no mês passado. Portanto, até acima do que o mercado esperava, de 4.650.000. Esse número, portanto, acabou passando por despercebido e não teve impacto suficiente para sustentar os preços. Se bem que eu estou querendo qualificar o esmagamento como positivo, mas você, olhando o primeiro vencimento de setembro na Bolsa de Chicago, vai ver que é o que teve maior queda. Teve 2,2% de baixa. Então, de fato, o esmagamento nos Estados Unidos passou despercebido e não teve impacto. Também não teve impacto nesse vencimento de setembro a somatória de vendas nesta semana de um pouco mais de 700.000 toneladas de soja que fora divulgada nas vendas da semana passada e as 416 registradas ontem para país não especificado. Então, a demanda de fato não tem tido presença, pelo menos relevante, no comportamento dos fundos que estão vendendo com agressividade, Alexander. Muito, muito interessante. Esse é um movimento negativo trazido pelas condições de lavouras e pela safra americana. Mas aí você trouxe outros argumentos também que ajudaram a pressionar as cotações hoje. E você citou a Rússia, Mário. A Rússia, com a questão da moeda, né, desvalorização da moeda, estimulando milho e trigo. Na verdade, a gente se pergunta o que a Rússia influencia no mercado da soja. Obviamente, através desses outros dois mercados, certo? Muito bem. A Rússia, ela tem um grande potencial de vendas e é um grande vendedor de trigo, principalmente trigo e milho. E, portanto, a sua desvalorização de moeda do rublo, que subiu para 7,035 para cada dólar,
aumenta o seu protagonismo na exportação, né? Então, o potencial de aumento de vendas, inclusive esse potencial aumento de vendas na exportação de trigo, já fez com que o Ministério das Exportações daquele país indicasse que provavelmente vai limitar, ele vai diminuir a quantidade de exportações para até 4 milhões de toneladas mês. Se eu não me engano, são esses números, vamos verificar mais adiante. O fato é que pela desvalorização do rublo e pela desvalorização do peso argentino, que é um segundo país de grandes estoques no momento, segundo o jornal Clarim, eu li recentemente, ainda há dos estoques atuais na mão de produtores de soja 9 milhões de toneladas e 8 milhões de toneladas dos estoques atuais na mão de produtores de milho. Então, como essa desvalorização ocorreu em torno de 22% da sua moeda, coloca-se potencial aumento de exportações do milho e da soja argentina, junto com o trigo russo, e compete diretamente com a chegada da soja americana e os seus estoques atuais. Eu quero abrir aspas aqui para dizer o seguinte: os Estados Unidos têm como pretensão, segundo o Departamento de Agricultura americano, a meta de exportações de soja para essa temporada de 54 milhões. No ano passado, foram 58 milhões e meio de toneladas exportadas. Ok. Até o momento, o registro soma 51 milhões e 100 mil toneladas. E no ano passado, nesse mesmo período, eram 55. Então veja que a dinâmica é de estoques maiores de passagem, contradizendo o que nós vimos no relatório recente. Então, por isso que os fundos aumentaram as suas vendas, percebendo que Brasil, grande produtor, com seus níveis de prêmios na exportação inferiores, ao longo de quase todo esse processo de colheita, ou seja, de fevereiro até o momento. Desvalorização do rublo, desvalorização do peso, aumenta a competitividade com os Estados Unidos, portanto saíram vendendo agressivamente, empurrando os mercados para trás nesta sessão, Alexander. Pois é. E qual que é a leitura, Mário, que você faz da China? Porque a China também tem algumas complicações econômicas por lá e existe, inclusive, especulação de desaceleração de demanda, né, por lá. Alexander, pela manhã, a primeira informação que eu recebi é que a China teria diminuído a sua taxa de juros para 2,5%, ante 2,65% para os bancos, que é uma maneira de criar um estímulo para a demanda. O mercado europeu e asiático, de um primeiro momento, já começou a fazer queda nas bolsas de valores, exatamente porque entendem que as suas economias a economia chinesa não estaria forte o suficiente para criar demandas, como nós ouvimos no mês passado, que a previsão de importações chinesa para a soja nesta temporada somariam de 104 a 105 milhões de toneladas. Portanto, voltamos a entender que se a economia chinesa está precisando de estímulos como a redução da taxa de juros, inclusive, já comentei com vocês num passado recente, a moeda chinesa está acima de 7 yuans para importações que acabam... A moeda está acima de 7 yuans para cada dólar, aumentando o custo da importação de qualquer produto. Então, se a economia hoje está precisando de um novo estímulo, e isso ocorreu por conta da redução da taxa de juros, possivelmente cria-se o temor de que não haverá demanda tão aquecida daqui para frente. Se no milho que já fora substituído as importações para a soja e diminuiu bastante o volume de vendas americano para a China, é possível que esses estoques aumentem e acabam criando a competição de vendas daqui para frente. Portanto, isso na China acabou não soando muito bem e vamos ver se daqui para frente o cenário será de demanda. O fato é que existe demanda chinesa no momento, mas nós vimos que semana passada já diminuiu o seu volume de registros de importação. Mas agora, com novas quedas na bolsa, é possível que retome esse movimento de demanda. Portanto, de redução da taxa de juros na China. E um detalhe importante, que ia passar batido. Há uma previsão no mercado, e não somente eu sei disso, mas muitas pessoas, mas eu vou levar isso ao nosso público.
o potencial de compra da China para chegada até fevereiro nos portos daquele país somam 33 milhões de toneladas. Então é possível que o programa de aquisições chinês, com novas quedas de preços, tanto aqui por parte de produto brasileiro, como os preços na Bolsa de Chicago ou outras origens, possa fazê-lo protagonista de aquisições daqui para frente, para que possa somar até 33 milhões de toneladas de chegada de produto em fevereiro na China. Então, voltamos aí a assistir um mercado em baixa, mas que quem sabe com novos compradores ou grandes volumes a serem negociados para até o mês de fevereiro, Alexandre. Perfeito. E daí, diante de tantos fatores negativos aí, se eu fosse fundo, saía da minha posição. Foi isso que aconteceu e você já explicou, né, Mário? Olha, se eu estivesse atrás do balcão de uma gestão de fundos e com as notícias que vieram para o mercado, e outra, que fique bem claro, esse fio condutor que eu estou passando para vocês são as notícias que eu recebi, achei importante destacá-las e colocar de maneira a avaliar melhor a estratégia comercial de cada um que nos assiste. Portanto, pode ser que já tenha feito o efeito adequado no dia de hoje essas informações, pode ser que modere daqui para frente. Contudo, para representar o que você acaba de citar, acaba criando um certo temor de um gestor de fundos que estivesse comprado com tanta notícia negativa no momento e se ela vai repercutir mais daqui para frente. O fato é que me chamou muito a atenção hoje de manhã, analisando como um gestor de fundos, coisa que eu não sou, ok? Mas as bolsas de valores, ou a Bolsa B3 de valores brasileira, ela está no seu 11º dia negativo. O dólar partiu de 4,82 nos últimos 4 dias, portanto, houve uma desvalorização do real, Alexander, de 3,6% para o atual patamar de R$ 5 para cada dólar. Essa sensibilidade, essa sensação de que as moedas estão se desvalorizando e eu, como comprador, se assim o fosse, gestor de fundos, obviamente eu sairia da posição, ia procurar outros caminhos, outros investimentos, ou com lucro ou com prejuízo, mas tomaria alguma precaução. O fato é que essas notícias elas geraram mesmo um tom negativo em todos os mercados. Mercados das bolsas de valores na Europa, nos Estados Unidos, nas commodities agrícolas, nas commodities softs, no mercado de energias. Então, eu como condutor estou levando essa informação para a sua avaliação. E para completar essa informação, você me falou também que as cotações fecharam nas mínimas do dia hoje, ou seja, tecnicamente mais uma possibilidade de seguir negativo já no próximo pregão, né? O mercado técnico, que são aqueles que especulam de curto prazo e usam gráficos para comprar e vender posições, várias commodities, como eu disse anteriormente, ele atingiu e caiu abaixo do número que é uma média de 50 dias no vencimento de novembro da soja na Bolsa de Chicago. Quando isso ocorre, há uma escalada, uma corrida de vendas por parte de computadores. Este cenário, ele se confirmou quando nós enxergamos preços de $13,15, $13,13, repito, no vencimento novembro na Bolsa de Chicago, aumentando, portanto, a pressão de vendas, que é o aumento de ofertas de vendedores naquele vencimento. Com o fechamento na mínima do dia, em $13,05, o gráfico continua indicando que deverá ser vendido mais contratos daqui para frente, até que encontre um equilíbrio de demanda nos valores novos daqui para frente. Então, a resposta para a tua pergunta é sim. Tecnicamente, os gráficos indicam ainda uma possível sequência de baixa aqui para diante, com as notícias atuais. Se notícias novas de demanda ou por outras reações por conta de moeda, seja lá o que for, e vierem ao mercado, possivelmente possa mudar essa informação de pressão de venda no vencimento novembro na Bolsa de Chicago, Alexander. Muito bem. Mário, vamos transformar todas essas possibilidades e cenários para a perspectiva, trazer, né, na verdade, todos esses cenários e possibilidades para a perspectiva do produtor brasileiro nesse momento. Como é que todos esses fatores podem influenciar nas negociações aqui no Brasil?
Um fator é positivo, a questão do dólar por aqui. Isso deixa a soja brasileira mais competitiva. Mas é suficiente, Mário? Alexander, até o momento, pelo menos na AgroSoia, na Novo Rumo, nas tradings ou o mercado mato-grossense, por onde nós temos familiaridade comercial, encontramos um grande movimento de vendas nesses últimos 30, 40 dias, dolarizado. Então, o produtor tomou vendas em dólares, né, por um período na qual ele encontrava algum apoio no dólar futuro, que seria no vencimento da entrega da mercadoria da safra nova, fevereiro, março e abril, e, portanto, com essa escalada de 3,6% de desvalorização no dia de hoje, ele vai ter uma renda maior, sim, lá na sua entrega de mercadoria. Então, esse é um dado positivo em reais. Para quem tem dívida em dólares para pagar, não vai ficar satisfeito ouvindo esse nosso comentário. Contudo, diante do aumento do diesel no dia de hoje, divulgado pela Petrobras, em 25%, e o aumento do custo para a gasolina em 16,3%, é óbvio que o cenário da moeda continuará dando suporte para aumentos daqui para frente. Então o produtor começa agora a trabalhar com um cenário onde o econômico, a economia, a condução da economia brasileira daqui para frente tende a trazer um benefício para as suas negociações futuras em reais. Dadas as circunstâncias, pelo menos que vimos recentemente, da pressão sobre a necessidade de baixar os juros no Brasil, e com esse aumento dos combustíveis, indicando inclusive cenário no apagão da energia elétrica que aconteceu hoje no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, provavelmente teremos um custo maior daqui para frente que poderá empurrar os mercados de combustíveis, os mercados de fretes e o custo da sua economia, projetando um dólar maior. Se isso se tornar verdade daqui para frente, o produtor pode ter algum benefício nas vendas em reais. O fato é que a queda na taxa de juros, ela vai continuar expurgando, ela vai continuar tirando o investidor estrangeiro aqui do país. Isso certamente contribui para um aumento na taxa do câmbio daqui para frente. Até quando isso permanecer, eu não sei. Mas dadas as conversas no Congresso brasileiro para as reformas tributárias e outras reformas que está por acontecer, é combustível para o aumento na taxa de juros daqui para frente, Alexandre. Pois é. Ô Mário, mas daí a gente tem que olhar também, a gente falou já da demanda internacional e, diga-se de passagem, a China e a incerteza sobre a demanda da China, a gente tem que olhar também para a demanda interna, né? E uma coisa tem preocupado bastante, as proteínas animais que são os grandes consumidores, digamos aí, de farelos, por exemplo, as proteínas animais não estão indo bem não, hein, Mário? Alexander, eu quando comentei sobre a Bolsa de Valores, que está em queda há 11 sessões, me chamou muita atenção de que o resultado do trimestre de 3, 4 grandes frigoríficos brasileiros traz um prejuízo tão grande que me chama atenção para o fato de que, como eles são compradores, consumidores de proteínas, né, para exportação, mercado interno, e que é alimentado por farelo de soja, milho e outros produtos da agricultura, logo me faz acreditar que o potencial de demanda para rações, onde leva, como eu disse, o farelo de soja e o milho, vai diminuir, porque a exportação, até me disseram hoje, o boi, se eu não me engano, em Goiás está sendo tratado negócios a R$220, muito aquém dos valores de março, abril e maio. Portanto, isso reflete imediatamente na demanda de grãos. Havendo uma redução da demanda de grãos, vai para a exportação o milho, a soja, ou a soja em forma de matéria-prima ou em forma de farelo, e acaba pressionando aquilo que nós já estamos cansados de dizer, o prêmio na exportação. Vou dar uma passada aqui, Alexander. Nós vimos na semana passada o prêmio na exportação para fevereiro, março e abril, uma recuperação de até 15 centavos, em algum momento 20 centavos por bushel. E ele já voltou. Então, para exportação no mês de março, o comprador está indicando ainda 85 centavos abaixo da Bolsa de Chicago.
Semana passada eram 65 centavos. Para os vencimentos mais curtos, porém ainda este ano, setembro e outubro, estes tiveram uma melhora assim, de 25 a 30 centavos. Então, anota aí, a exportação no mês de setembro, para embarques no mês de setembro, tem comprador indicando 65 centavos acima de Chicago. E para embarques no mês de setembro, 70. São 30 centavos, 25 centavos acima de 2 semanas atrás. Portanto, voltando na demanda interna, se de fato os frigoríficos tiverem problema na exportação e ainda mostrando que os seus balanços estão negativos por conta do mau desempenho comercial, é possível que farelo de soja, milho e outros produtos canalizem a oferta para exportação, pressionando um pouco mais os prêmios, esses que eu acabo de indicar, e, portanto, somente o dólar que poderá trazer algum benefício ao produtor, pois os prêmios provavelmente vão continuar pressionados ainda para este semestre, Alexander. Pois é, Mário, que coisa, hein? Que mudança de cenário assim brusca, né? Será que tem alguma luz no fim do túnel, alguma expectativa nova para acontecer aí, Mário? Podemos contar com, sei lá, uma demanda nova da China, quem sabe? Pois é, então esse dado que eu passo para vocês, de que há um potencial de demanda de 33 milhões de toneladas de soja do país chinês se concretizar, é possível que nós entremos nesta concorrência. Eu acabo vendo que os valores hoje, com essa queda de Chicago, prêmios americanos, os brasileiros, o Brasil está com uma desvantagem pequena em relação ao americano. Contudo, isso, mercadoria chegando na China, ok? Contudo, a entrada da safra americana, que está na porta já dos armazéns, ele pode tomar o caminho, pode tomar uma maior concorrência do produto brasileiro, até porque nós hoje temos uma maior expressão de entregas e vendas de milho. Eu não sei se eu já comentei, mas se isso já foi comentado, vou frisar. O Brasil exportou nessas 2 semanas de agosto, portanto em 15 dias, 42% a mais em relação aos meses de agosto anteriores em milho, e isso já somam 3 milhões de toneladas. Então, em 2 semanas, 3 milhões de toneladas de milho já foram exportados pelo Brasil, e o que fez, né, o que me leva a informá-los de que os prêmios da exportação do milho brasileiro estavam melhorando. E agora vamos ver se essa repercussão toda aí de demanda por parte, não só da China, mas de outros países com os preços menores, mantém aquecida a exportação brasileira, assim como está aquecida, né, a exportação e as vendas de milho brasileiro para o exterior. Muito bem. Informações completíssimas, portanto, trazidas aí por Mário Mariano, trazendo cenários prováveis e possíveis aí para não só a produção americana, não só a comercialização brasileira, mas um cenário que te ajuda a entender o que pode acontecer pela frente e principalmente te dá nortes aí sobre o que fazer e como planejar a sua comercialização, principalmente a partir de agora. Mário Mariano, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, Mário. Muito obrigado, Alexander. Muito obrigado, amigos do campo. E até um próximo encontro e que, mais uma vez, os nossos condutores de informações lhe traga objetivamente sucesso para a comercialização. Até breve, Alex. Até mais, Mário. Abraço. Tá aí, Mário Mariano aqui com a gente, trazendo as informações do mercado num dia em que a soja caiu forte lá na Bolsa de Chicago. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos ver como encerraram as negociações negativas, obviamente, para a soja lá na Bolsa de Chicago. A gente aproveita para dar uma olhada no milho e no trigo também. Olha aí a soja para novembro, 13 dólares e 5 centes por bushel, perdendo 20 pontos mais 75. Para janeiro, 13 dólares e 15 centes por bushel, 19 pontos mais 25 de baixa. Março fechou a 13 dólares e 20, 16 pontos e meio de queda, e o maio 13 dólares e 24 centes por bushel, perdendo 14 pontos mais 75. São os números da soja. A gente tem agora o milho.
Para setembro, 4 dólares e 64 centes por bushel, quase 12 pontos de baixa. Para dezembro, 4 dólares e 75 centes por bushel, 12,25 de queda. Para março, 4 dólares e 89 centes por bushel, também com queda de 12 pontos mais 25. E o maio, 4 dólares e 98 centes por bushel, recuando 12 pontinhos. Vamos ver o trigo, que também encerrou no vermelho. Setembro, 5 dólares e 98 centes por bushel, 17 pontos e meio de baixa. Dezembro, 6 dólares e 23 centes por bushel, 17 pontos mais 75 de queda. O março, 6 dólares e 49 centes por bushel, 18 pontos mais 25 de baixa. A mesma queda para maio, que fechou a 6 dólares e 64 centes por bushel. São os números, portanto, de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.